Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo? Hoje veremos o capítulo 13 de Apocalipse. No capítulo passado, nós vimos que Satanás tentou frustrar o plano da salvação, mas não conseguiu. Depois ele perseguiu a igreja que Jesus estabeleceu, mas não conseguiu destruí-la também. E terminamos dizendo que agora ele concentra toda a sua ira no povo remanescente de Deus. Mas há um texto no final desse capítulo que a versão João Ferreira de Almeida omitiu, que é o verso 18. Mas algumas outras versões publicaram, como a Nova Versão Internacional, Almeida Revisada Impressa Bíblica e outras mais. E o verso 18 se encontra na versão original do grego. O texto referido diz o seguinte: Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Algumas versões, inclusive, dão a entender que é João quem se coloca sobre a areia do mar. A Almeida Corrigida, Revisada, diz: Eu pus-me sobre a areia do mar. Mas, como nós podemos ver aqui, na verdade, é o dragão que se coloca ali. E como nós já vimos anteriormente, o dragão representa Satanás. Então é ele que se coloca sobre a areia do mar. Mas por quê? A areia é a parte divisória entre a terra e o mar. E ele se coloca aí para manipular as forças que ele vai fazer surgir do mar e também da terra. Essas forças são as que ele utilizaria para fazer guerra contra o remanescente de Deus. Essas duas forças que surgiriam e seriam usadas pelo inimigo estão registradas no capítulo que nós vamos estudar hoje, o capítulo 13. Nesse capítulo, encontramos descritas duas grandes bestas. A expressão besta não tem aí um sentido pejorativo ou insultante. Besta é sinônimo de animal, e animal em profecia é símbolo de poder, rei ou reino, como nós podemos ver em Daniel 7, versículo 17. Vamos então ao capítulo 13, verso 1 diz: Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. João então vê uma besta surgindo, saindo do mar. O profeta Daniel, que viveu cerca de 600 anos antes de João, também teve uma visão semelhante a essa. Na visão de Daniel, ele vê um leão, que representava, na verdade, Babilônia, um urso, que representava a Pérsia, um leopardo, representando a Grécia, e uma besta de 10 chifres, representando Roma. Isso está lá em Daniel, capítulo 7. Todas as características dessa besta de 10 chifres estão incorporadas na besta de Apocalipse 13. João, vivendo 600 anos depois de Daniel, contemplou essas mesmas potências numa perspectiva diferente. Daniel via o futuro e João podia olhar tanto para o passado quanto para o futuro. Veja que essa besta é semelhante ao dragão do capítulo 12 que nós já estudamos, porque ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Isso quer dizer que a ação desse poder é como se fosse o próprio dragão a agir. E isso se confirma no verso seguinte que veremos daqui a pouco. Mar, em profecia, como nós já vimos, representa povos, multidões. Então, esse poder surgiria do meio dos povos, do meio das nações. Ou seja, o profeta viu levantar-se dentre as nações um poder que sobre elas exerceria o seu domínio. Tudo, em cada detalhe desta revelação, não deixa dúvida de que se trata da Roma papal como sucessora da Roma pagã, como nós veremos mais adiante também. Veja que ela tinha 10 chifres. E nós vimos no capítulo anterior que esses 10 chifres representam 10 reinos pelos quais o Império Romano se dividiu. Esse animal tem também 7 cabeças. Nós vimos no capítulo anterior que as 7 cabeças são 7 montes, como está em Apocalipse 17, verso 9, que identificam a cidade de Roma.
Então, esse poder surgiria da divisão do Império Romano. O seu trono estaria localizado em um local circundado por 7 montes. Essa besta também tinha nomes de blasfêmia, como diz o texto. Há algumas coisas do cristianismo popular que para Deus são blasfêmias. Por exemplo, atribuir a alguém uma prerrogativa divina, como a de perdoar pecados, é blasfêmia. Depois da ascensão de Jesus, Pedro deixou bem claro que ele não tinha poder para perdoar pecados, que essa é uma atribuição exclusiva de Deus. O imperador Domiciano, o mesmo que baniu João para a ilha de Patmos, cunhou papéis do Estado com um título blasfêmio. Dizia assim: Imperador Domiciano, nosso Senhor e nosso Deus. Em Efésios 5:23, Paulo deixa bem claro que só Cristo é o cabeça da igreja. Quando um anjo apareceu para o profeta João, ele quis adorá-lo, mas ele foi repreendido pelo anjo, que falou para ele que adorasse apenas a Deus. Isso está lá em Apocalipse 19, verso 10. Esses são apenas alguns exemplos de blasfêmias que esse poder apóstata proferiria. Existem muitos outros. Vamos seguir adiante, verso 2. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esse poder que representa a besta leopardo é o mesmo poder citado em Daniel 7. Essa besta do verso tem algo em comum com o poder dos 3 primeiros impérios, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, que é o paganismo. Ou seja, essa besta traz essa característica também. O leão representa a Babilônia, o urso a Pérsia, o leopardo a Grécia e, finalmente, a besta de 10 chifres e o chifre pequeno representando Roma. Podemos afirmar isso porque as características de ambas são iguais. Ambas proferem blasfêmia, fazem guerra contra os santos e têm poder durante o mesmo período e a mesma quantidade de tempo, por 3 anos e meio, 42 meses ou 1.260 dias. Todos esses termos se referem ao mesmo período da supremacia papal. A Roma papal é simbolizada pelo chifre pequeno da besta de 10 chifres. Todas essas características estão incorporadas na besta de Apocalipse 13, demonstrando que a Roma papal possuía características do paganismo dos 3 reinos anteriores que a precederam. Nesses reinos, o paganismo era a religião oficial. O dragão dá à besta 3 coisas. Primeiro, o seu poder, como diz o texto aí. A vinda desse Nico é segundo a eficácia de Satanás, com poder e sinais e prodígios da mentira, como está escrito em 2 Tessalonicenses 2:9. O dragão, que representa o diabo e Satanás, como podemos ver em Apocalipse 19, sempre opera por meio de reinos e instituições terrestres. Primeiro, ele manipulou a Roma pagã. Agora ele opera através dessa besta, a Roma papal. Roma tornou-se a capital e o centro da autoridade desse poder, então novo e crescente. Realmente, Constantino deu seu trono para o Papa. O trono dos Césares foi deixado vago quando Constantino transferiu a sede do seu império para Constantinopla em 330 d.C. Foi nessa vaga que o papado se assentou. Constantino cedeu a cidade de Roma ao bispo de Roma, bem como ricos presentes e até mesmo grande autoridade. Assim, a Roma pagã tornou-se Roma papal. A sede de Roma pagã tornou-se sede da Roma papal. Uniram-se igreja e Estado. Veja a seguir as palavras de um escritor católico. E piedosamente, subindo ao trono de César, o vicário de Cristo tomou o cetro diante do qual imperadores e reis da Europa se curvariam em reverência por muitas eras. Revista Trimestral Católica Americana, abril de 1911. O dragão também deu à besta o seu trono, como diz o texto aí. Trono é um lugar onde uma pessoa importante se assenta. E as palavras usadas para trono aí, no original, são cátedra, em grego, e sedes, do latim, que traduzidas ficam catedral e sé. O edifício onde fica o trono desse poder
é chamado de sua catedral, e a cidade na qual fica o trono é chamada de Sé, Catedral da Sé. Olha só, seria uma coincidência isso? Desde o Tratado de Latrão, celebrado com a Itália em 1929, a Santa Sé, entre aspas, né, como é chamado o catolicismo, é a cidade do Vaticano, uma área de 44 hectares. O dragão também dá à besta sua autoridade. Além de Constantino, outros imperadores também deram poder ao papado. Passo a passo, o Império Romano, o grande dragão vermelho, deu grande autoridade à igreja, a besta com corpo de leopardo, com o clímax ocorrendo em 538, quando os exércitos do Império expulsaram os ostrogodos de Roma, o que iniciou o período de 1260 anos da supremacia papal. Dessa maneira, o símbolo da besta representa o papado, que se sucedeu no poder, trono e poderio mantidos pelo antigo Império Romano. Comentando sobre a transferência de Roma pagã para Roma papal, Eusébio, em vida de Constantino, declarou o seguinte: a fim de tornar o cristianismo mais atrativo aos gentios, os sacerdotes adotaram as vestimentas exteriores e os ornamentos usados pelos pagãos em seu culto. E o Papa Gregório, instruindo Agostinho, disse o seguinte: destruí os ídolos, nunca os templos. Aspergi-os com água benta, ponde neles relíquias e deixai que as nações adorem nos lugares em que estão acostumados a fazê-lo. E o cardeal Barônio declarou: a Santa Igreja foi permitido apropriar-se dos ritos e cerimônias dos pagãos em seu culto idólatra, desde que ela, a Igreja, os expiasse mediante consagração. A verdade foi tragicamente sacrificada nos altares da forma e da liturgia da Igreja de Roma. Constantino, ao se converter ao cristianismo, trouxe o poder, as honras do paganismo, sendo assim a ponte que uniu o paganismo ao cristianismo. No original, pontifex vem de duas palavras latinas: pontes, que significa ponte, e factio, que significa eu faço ou fabricante, e maximus, que significa máximo, maior. Daí o título do Pontífice Máximo, o maior fabricante de pontes. Este é o histórico título do sumo sacerdote do paganismo, agora perpetuado na igreja juntamente com as vestes, mas sempre sob o disfarce de cristianismo. Houve um imperador cristão, Graciano, que em 375 depois de Cristo se recusou a usar essas vestimentas pagãs e recusou-se também a usar o título pagão Pontífice Máximo, mas ele foi substituído pelo bispo de Roma, que aproveitou a oportunidade de exaltar-se e assumiu o título. No verso 3, lemos: uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. A profecia bíblica predisse não apenas o surgimento do papado, mas também a sua queda. O período que fora permitido a Roma dominar, os 1260 anos, chegara ao fim, quando o general Berthier, sob as ordens de Napoleão Bonaparte, feriu a cabeça papal, aprisionando assim o Papa Pio VI, que ali morreu depois de um ano. Os seus sucessores se auto-recluíram no cativeiro, negando-se a aparecer em público, até que lhes restituíssem os poderes temporais. João não predisse apenas que essa cabeça seria ferida e levada em cativeiro, mas declarou que sua ferida mortal também seria curada. E isso ocorreu em 11 de fevereiro de 1929, quando Mussolini assinou uma concordata com o cardeal Gasparri, restaurando-lhe parte das terras, e, a partir daí, o Papa passou a ser contado entre os soberanos da terra. A primeira página do San Francisco Chronicle, de 12 de fevereiro de 1929, trouxe gravuras do cardeal Gasparri e Mussolini, que assinaram a concordata e a legenda "Curam a ferida de muitos anos". Desde aquela época, voltaram a mostrar-se em público com poder e
com popularidade crescentes, fazendo viagens e sendo aclamados por multidões, inclusive em países protestantes e comunistas, como nós temos visto muito nos telejornais. Essa igreja exerce nos negócios do mundo hoje uma influência maior do que em qualquer outro tempo de sua longa e movimentada história. Verso 4 diz o seguinte: adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela?